Graça e paz, irmãos. Amém. Desde quando eu soube que eu traria a palavra, né, a gente sempre busca do Senhor, né? Amém. O que Ele quer. A glória a Deus. Glória. E esse cântico, principalmente agora, leva-me além. Aleluia, Jesus. Os irmãos vão entender o que eu estou falando pela mensagem de hoje, que fala de chamado, né, da igreja. E esse cântico, quando diz leva-me além, e ali fala de intimidade com o Senhor, mas eu também colocaria aqui que o Senhor deve nos levar além, como igreja do Senhor, Amém. para falarmos dele, Amém. a tempo ou fora de tempo. Nós vivemos num tempo difícil, né, das pessoas pararem para nos ouvir, até porque por tantos escândalos muitas vezes, né? Essa semana mesmo que passou, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ela trabalha no meio de pessoas cristãs e ela falando dos exemplos dos cristãos. Então muitas vezes se torna difícil quando a gente chega com a palavra. Mas, como diz lá em Timóteo, fale a tempo e fora de tempo. Né? Irmãos, é uma alegria, né, para a gente. A gente está trazendo a palavra, né? Falar de Jesus, falar da palavra, né? É muito bom. Amém. E nós vamos estar abrindo a palavra em alguns textos. O primeiro se encontra em Mateus 9, 35. Irmãos, nós temos um projeto esse ano, né? E qual é o nome do nosso projeto? Uma pérola para Jesus. E pérola aí fala de famílias, né? Fala de pessoas. Amém, Jesus. Não é isso? Amém. E, como eu disse aos irmãos, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, né? Me desse um tema. E confesso que a maior parte, né, do tempo que eu orei e tudo, me veio a palavra chamado, né? Então vamos ler aí Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Amém, irmãos? Amém. Amém. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, Jesus. A gente vai falar, né, nessa passagem, nesse texto que nós lemos. Aqui tem algumas coisas interessantes. Jesus percorria as cidades e aldeias ensinando e pregando o Evangelho. O Evangelho do Reino, pregando as boas novas de alegria para todos os povos. A palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Sim, amém. E tem um pastor, David Livingstone, isso já há tempos. E esse pastor, ele se tornou missionário e um dia ele disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Jesus, nós vemos nessa passagem aqui, Jesus fazendo missões, Jesus evangelizando, porque diz aqui, Jesus percorria as aldeias, as cidades, ensinando e pregando o Evangelho. Glória a Deus. Né? Amém. Então,
O nosso maior exemplo vem do próprio Cristo, do próprio Jesus, nosso Salvador. Amém. E no versículo 36, logo o seguinte, né, ele diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Nós temos aqui o altar, e a pastora pregou vários temas, né? A cada domingo, falando sobre vários temas. E a nossa quinta pedra, ela foi compaixão. E como a pastora sempre frisou, não era para ser que nós tomássemos como mais uma mensagem, que a gente até diz, né, depois, que maravilha, foi muito bom, e depois se perder. Não é mais uma mensagem. É para a gente estar absorvendo cada pedra ali, cada tema ali, que foi nos dado. Não só para esse ano, mas para a nossa vida como cristãos. Né? A gente tem que refletir sobre isso, buscar isso. Aliás, cada mensagem daquela, nós temos que estar voltando, né? Refletindo, porque a gente vai estar sempre aprendendo mais. Está sempre olhando para a gente, o que a gente tem que melhorar, né? O que nós temos que corrigir. E a quinta pedra, como eu falei, foi compaixão. Não é isso? E aqui no versículo 36, diz que Jesus se compadeceu, ou seja, ele sentiu compaixão. Ele condoeu-se por aquelas vidas, por aquelas almas. E Jesus aqui, como eu falei há pouco, ele é o nosso exemplo máximo de compaixão. Glória a Deus. E ele teve compaixão de mim, teve compaixão de cada um que está aqui, né? Por quê? Porque ele se sacrificou em nosso lugar. Foi ele que foi à cruz para nos resgatar. Não é isso? Ele nos deu a salvação, embora nós não merecêssemos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a palavra. E mesmo assim ele veio para nos dar vida. Amém. Né? Amém. Para termos acesso novamente ao Pai, a intimidade com o Pai, a comunhão com o Pai. Então, nós temos visto a compaixão do Senhor. Aleluia. Em nossas vidas, por nós, pela humanidade, porque na realidade ele veio para todos, embora infelizmente muitos não o receberam, mas ele veio para todos, né? Aquele que abrir o coração é salvo. Amém. Não é isso? Amém. E aqui fica uma pergunta, né? Nós estamos vendo aqui o exemplo de Jesus, que ele percorria as aldeias, ensinava, pregava a palavra. Ele se compadecia das pessoas, ele se compadecia das multidões. E aí vem uma pergunta para nós, né? Nós até que passamos por esse tema, compaixão. Nós temos tido compaixão do nosso próximo? Nós temos tido compaixão daquela pessoa que nós lidamos no trabalho, o nosso vizinho, enfim, do nosso próximo. A gente tem se importado com a salvação dessas pessoas? No versículo 37, nesse mesmo texto, diz: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus viu aquela multidão e se compadeceu dela, porque andavam errantes como ovelhas sem pastor. A seara é grande. Nós estamos olhando aí as pessoas perdidas, muitas vezes agora também na mídia, falsas religiões, né? Seitas, e muitas vezes até o próprio evangelho pregando de uma forma
fácil, só falando de prosperidade, de bênçãos materiais, né? Como a pastora sempre fala aqui, nós não precisamos correr atrás das bênçãos, né? Quando nós estamos do Senhor, as bênçãos vêm. Mas muitas vezes só se enfatizam isso: dinheiro, conta no banco, prosperidades, enfim, distorções na palavra. Então, o evangelho fácil, muitas vezes oba-oba, misericórdia, a gente deve pedir ao Senhor, né? E enquanto isso, quantas pessoas no mundo morrendo sem conhecer Jesus, muitas vezes até próximos a nós. E aqui então fala da seara. A seara é grande e há poucos os trabalhadores. Nós estamos nesse projeto esse ano, né? Uma pérola para Jesus. E a gente tem que se perguntar, né? Eu estou sendo um trabalhador da seara, como realmente deveríamos ser? Porque às vezes a gente até fala e tem o desejo, não que a gente esteja mentindo, mas o dia a dia, o próprio sistema, as coisas, né, os afazeres, e quando a gente vai ver, a gente está sendo engolido por essas coisas, e a gente vai deixando. Então a gente tem que se lembrar disso. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser um trabalhador realmente atuante na sua obra. Eu realmente quero fazer parte do seu exército, né, dos trabalhadores do seu reino, para estar anunciando a tua palavra. Por quê, irmãos? Porque Jesus está voltando, né? Amém. A gente olhando aí as escrituras, a palavra, a gente pode perceber isso, está próximo o tempo. E quantas vidas estão partindo desse mundo, sem terem conhecido a Jesus. Então nós devemos fazer, né, como Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E esse enviar aí muitas vezes não é lá para o exterior, para outro país, né, fazer missões lá. Missões muitas vezes nós confundimos. A gente acha, quando fala de um missionário, geralmente a gente pensa só no exterior, né? Que vai para algum lugar muito distante, muito difícil. Não. Nós podemos fazer missões na nossa rua, no nosso bairro, né, na nossa cidade. E lá fora contribuir de que forma? Orando por aqueles missionários, intercedendo por eles para que eles possam ser capacitados pelo Senhor, terem estratégias do Senhor para continuar a falar de Jesus, a pregar Jesus, a ganhar vidas para Jesus. Não é isso? Muitas vezes contribuindo também. É uma forma de fazermos missões lá fora. Mas se não temos o chamado de ir para o exterior, lá para fora, ou até para um outro estado, nós temos o chamado, toda a igreja, todo discípulo do Senhor, ele tem o chamado, que é para falar de Jesus. Né? E podemos falar no nosso bairro, no nosso trabalho. Amém, Senhor. Amém, irmãos? E nós vamos ler, continuando, nós vamos ler aqui João 4, 31 a 35, que diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Eu vou até o 36. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Amém.
Aqui Jesus estava falando, né, no versículo 35, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus aqui, ele fez uma metáfora, ele comparou ali o natural, a colheita natural no mundo, né, a colheita espiritual. E a gente sabe que, apesar da colheita de grãos, no caso aqui com a palavra falou, estar distante 4 meses, porque ele diz aqui, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Por quê? Porque a gente sabe que quando as pessoas que lidam com a plantação, né, que semeiam, que plantam, a coisa não é assim, não acontece da noite para o dia. Prepara-se o solo, não é isso? Lança-se a semente e tem que esperar um tempo para aquela semente germinar, crescer. Tem um período, e cada planta tem um período, né, para a colheita. Tem um tempo. Não é isso? E nesse caso aqui Jesus estava falando, né, 4 meses para ser colhido. Mas isso no sentido natural. Toda colheita vai levar um tempo, dependendo do que seja, né, algumas plantas mais, outras menos, mas tem um tempo da semeadura até se colher. Não é isso? Mas no mundo espiritual, ela deve ser realizada imediatamente. Jesus aqui ele expressa uma verdade acerca da colheita espiritual. Ela é urgente. A gente não pode perder tempo, irmãos. A gente tem que agir rapidamente. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Amém. Muitas vezes, isso aqui não é uma frase feita. Pode ser a última oportunidade, às vezes, quando temos com uma pessoa. Então, a gente tem que lançar a semente e estarmos preocupados com isso, com a urgência que temos de lançar essa semente, de colher esse fruto, essa pessoa para Jesus, para o reino de Jesus, né? Então Jesus, aqui, ele diz no versículo 35, na segunda parte, eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus, ele fala para os discípulos ali, levantarem os olhos e verem os campos. E eu pergunto para vocês, eu pergunto para mim, qual tem sido o nosso campo? Porque se nós somos discípulos do Senhor, ele estava falando para os discípulos ali. O que é um discípulo? É um seguidor de alguém. No caso aqui, discípulos de Jesus é aqueles que seguem a Jesus, os seus ensinamentos, a sua palavra. Discípulo é como um aluno em relação ao mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Amém. Oh, glória. Ele estava falando para os discípulos ali. E aqueles discípulos ali não são diferentes de nós hoje. Nós somos discípulos do Senhor hoje. Amém. Então é para nós. É para toda a igreja. Amém. Às vezes a gente acha que evangelismo são só, por exemplo, para aqueles que foram chamados para evangelizar aí em massa, né? Billy Graham, né? Que faleceu até há pouco tempo, né? Bill Bright, Carlos Anaconda e tantos outros. Ah, não, evangelismo não é para mim, não. Isso é para quem tem o dom, né, de falar para as massas. Tudo bem, tem pessoas que têm chamados assim. Mas nós podemos fazer missões. Nós podemos pregar aonde nós estamos. Oh, glória. Amém. Amém, Senhor. Amém. Cada um tem um dom. Uns vão falar para a massa. São usados por Deus para isso. Amém. Amém. Mas se nós formos usados para falar no nosso bairro, amém. O importante é que a gente não se cale, a gente não pare. Oh, glória a Deus. Não é isso? Então, nós temos que ver qual é o nosso campo. Pedir ao Senhor, né? É a nossa família. Muitas vezes, aqueles que estão mais próximos
A gente aí no dia a dia, como eu falei, a vida corrida de hoje, agitada de hoje, a gente até se esquece. Porque lida no dia a dia, né? Tá ali sempre. A gente até chora e tal, mas não tem aquela preocupação, aquele cuidado de realmente estar levando aquela pessoa, né, nas nossas orações, de estar falando nas oportunidades que nós temos, né, de alertar, de falar de Jesus. Então é a nossa família, são os nossos amigos, são os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho e muitas vezes até um transeunte, ou seja, aquele que às vezes a gente encontra até no ônibus, né? Rapidinho ali, a gente nunca viu, talvez nem vai ver mais. Mas surge até uma conversa, né? Indo para o trabalho, ali no ônibus. É uma oportunidade que nós temos. A gente tem que pedir ao Senhor essa sabedoria, essa estratégia. E a gente deve ter essa preocupação, né? Pedir ao Senhor isso. Se a gente não está tendo, se está tendo algum desânimo, seja o que for, vamos pedir ao Senhor. Nós somos discípulos deles, nós somos a igreja do Senhor. A igreja somos nós. E nós temos que fazer essa obra. Por quê? Porque há pessoas, irmãos, morrendo. Toda hora, todo segundo. Tem um número, eu não guardo assim, de cabeça, né? A cada segundo, quantas pessoas morrem no mundo? E quantos estão morrendo sem Jesus? Condenadas eternamente. E a gente fala mundo, parece que fica distante. Quantas pessoas estão morrendo ao nosso redor que não ouviram falar de Jesus? Então a gente tem que estar atento a isso. Eu não sei se os irmãos viram no grupo, eu postei, foi nessa semana me parece, uma médica que estava dando um alerta sobre o número de suicídios entre crianças e adolescentes. As pessoas estão ficando desesperadas nesse mundo, né? As situações que estão sendo enfrentadas, se a pessoa não tiver Jesus, muitas vezes ele entra no desespero mesmo e faz uma loucura. E nesse vídeo até a questão ela estava abordando a questão das mídias sociais, né? A falta de atenção muitas vezes que os filhos estão tendo dos pais. Porque fica mais atento, tem mais cuidado, passa mais tempo com o celular do que dando atenção aos filhos. E quantos estão com problemas? Irmãos, eu tenho trabalhado em colégio e está muito difícil trabalhar, né? E no início, confesso, eu estava até irritada. Até que Deus veio um estalo, né? Eu começando a conversar com uma colega, professora dessa mesma turma, e pudemos conversar sobre a vida de alguns alunos. E eu pude ver, irmãos, que toda aquela agressividade, ou muitas vezes ironia, enfim, aquele comportamento que não seria o normal para aquele adolescente, eu pude ver que se encontra nas famílias. Então, se vocês for ver as situações, olha que eu tomei conhecimento de algumas situações. Não tem Jesus, não conhecem Jesus, e a família em que vive, completamente, vieram ao mundo. Então aí eu pude entender aquele comportamento que muitas vezes eles têm para com a gente, tem um porquê. Às vezes a gente olha uma pessoa e logo a gente já critica, né? A reação, o porquê de determinadas ações, às vezes até para com a gente mesmo. Mas se a gente for ver a vida daquela pessoa, quantos problemas, quantas marcas, quantas cicatrizes que aquela pessoa tem. Então, a gente tem que estar orando, dobrando o joelho, pedindo ao Senhor. E orando por essas pessoas também, para que venham ter o coração aberto. Que muitas vezes as feridas são tão grandes, as marcas são tão grandes, que as pessoas até ficam com os ouvidos fechados quando a gente vai falar do Senhor. E o próprio inimigo, né? Ele está aí, a palavra de Deus diz que ele vem para cegar o entendimento das pessoas. Ele não quer, ele não está satisfeito que as pessoas ouçam e se convertam. Então tem que ser com oração,
Então nós temos que pensar nisso. Vamos levantar os nossos olhos. Não importa até onde nós vamos alcançar. Isso aí é com o Senhor. É para terras além? Amém. É apenas para o nosso bairro, meu bairro? Amém. O que a gente tem que estar é como o profeta, como Isaías falou. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Que eu fale? Põe as pessoas no meu caminho para eu falar. Então, a gente tem que fazer essa pergunta para nós. Isso realmente tem nos incomodado? Nós estamos com um projeto aí, uma pérola para Jesus. Isso tem nos incomodado diariamente. O que eu estou fazendo para ganhar essa pérola para Jesus? Eu realmente estou fazendo alguma coisa? Ou às vezes eu só me lembro na hora que eu estou aqui, que a pastora toca no assunto, ou que eu passo ali e vejo no mural. Não estou falando que seja maldade nossa não, irmãos. Mas às vezes a gente ouve e é isso mesmo. Mas aí a gente sai e o dia a dia, os afazeres, os problemas, as situações que nós encontramos, a gente se perde na semana e é mais uma semana que passa. E o que nós fizemos? A gente tem que pedir ao Senhor, se isso não está nos incomodando, a gente tem que pedir ao Senhor para nos incomodar. Jesus nos chama para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Daquele lugar cômodo, de pararmos de dar tanta atenção à nossa vida secular, porque, irmãos, não é fácil não, eu sei que não é fácil. Às vezes, até para se reunir, a dificuldade muitas vezes que é, surge uma coisa, surge outra, é telefone, pede uma coisa de colégio, outra coisa. É difícil, eu sei que é. Nós trabalhamos, né? O sistema está nos sugando, porque o sistema é do diabo mesmo, né? É diabólico isso. E quando a gente vai ver, a gente está naquele redemoinho. A gente é engolido durante a semana. É o que eu disse, não é que a gente está fazendo de má fé, não. Não é isso não. Mas a gente tem que estar atento e lutar contra essa correnteza. Aleluia. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente é engolido sim, toda semana. A gente sai até com um propósito aqui. Mas amanhã, na segunda-feira, quando começa, aí começam as coisas. Então a gente tem que pedir ao Senhor isso, para ter essa sabedoria, né? Amém. Para saber tirar o olhar da nossa vida secular e voltar para o que é mais importante. Nesse texto aí, nós lemos a partir do versículo 31, nos versículos 31 e 36, olha o olhar dos discípulos aonde estava. 31, enquanto isso os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. E o 33 ele diz, então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Irmãos, aonde estava o foco dos discípulos? Na comida, no material. Eles estavam com Jesus. Mas ali, o foco era o quê? O material. Né? Mas quando Jesus diz no versículo 35, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Aleluia. Jesus não estava falando aqui da colheita natural. Ele estava falando de almas. Amém. Amém. E Reuben Torrey, um evangelista americano, ele disse uma vez, levar os homens à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor é a única razão dos cristãos terem sido deixados no mundo. Gente, isso é forte. Vou ler de novo. Ele era um evangelista. Tá? Levar os homens à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor é a única razão de os cristãos terem sido deixados no mundo. Isso é forte e sério. Quer dizer, o único objetivo de nós estarmos aqui como cristãos, tá? O único objetivo é estarmos levando pessoas a serem salvos, a conhecer o Evangelho do Reino, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta. Amém, Jesus. É a nossa única função. Amém. O que ele quis dizer aqui, então, a nossa vida secular, o nosso trabalho, todas as outras coisas, né? Com certeza nós aqui que vivemos.
Isso é secundário. É difícil, irmãos. Eu sei, como eu falei há pouco, o próprio sistema, né? A gente sai ali e as coisas já começam. Notícia, celular que toca, eu trabalho. Eu sei que é. Mas a gente tem que estar atento para não ser engolido por esse sistema. Pelas coisas, pelas urgências do dia a dia. O mais urgente está no espiritual. Né? E o mais urgente é falarmos de Jesus, nos preocuparmos com as vidas. Aleluia. Não é isso? Então, queridos, nós estamos aqui. Há campos a serem vistos, a serem alcançados. Mas o que a gente tem feito? Nós temos levantado os nossos olhos ou nós estamos olhando distraídos para o dia a dia nosso? A palavra de Deus diz ali, Jesus falou, levantem os olhos e vejam os campos. Nós só veremos os campos se nós tirarmos o nosso olhar de nós mesmos, do nosso dia a dia, para podermos ver as situações, como eu disse há pouco. Pessoas sofridas, marcadas e que não têm Jesus e que muitas delas já estão partindo ou já partiram. Então a gente é muito sério isso, muito sério, para nós como igreja do Senhor. Muitas vezes a gente tem visto aí só shows, gospel, né? Muito oba-oba na igreja. E o principal, a gente quase não fala mais, não ouve muito falar de missões. Não se dá ênfase muitas vezes a isso nas igrejas. E nós temos aqui um projeto esse ano de missões. Que a gente venha refletir sobre isso, pensar sobre isso, se envolver. E até mesmo ajudar aqueles irmãos que às vezes, né, não mergulharam ainda no projeto. Eu não estou aqui, irmãos, apontando o dedo para ninguém, pelo amor de Deus. Mas às vezes os irmãos ficam distantes, eles vêm só ao culto do domingo, não se está inserido, né, em todo o contexto. Vamos estar também orando por esses irmãos, conversando com eles, né, incentivando, mostrando. Todos nós somos importantes no corpo. Né? Coríntios mesmo fala sobre isso, né? Todos somos peças importantes no corpo. Então, todos que chegarem estarão somando para a obra do Senhor, para o reino. E então nós podemos ver aqui nessa passagem que nós vimos, né? Que nós temos que olhar, levantar os olhos para ver os campos. E o que eu e você nós temos feito? Nós temos levantado os nossos olhos ou muitas vezes nos perdemos o nosso olhar em outras coisas. Até olhamos, mas de repente já desviamos. O nosso olhar fica até meio míope. Evangelismo, irmãos, é o imperativo. Vamos abrir aí Mateus 28, 18 a 20. Aqui fala da grande comissão. Jesus aqui falando, né, para os discípulos. Aliás, eu vou até ler do 16 ao 20, mas eu vou me ater mais ao 18 a 20. Mas vamos ler a partir do 16, que fala da grande comissão. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus. Para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu estou citando aqui alguns missionários e eu vou falar aqui, baseado na grande comissão, no texto que nós lemos, James Hudson Taylor, um missionário inglês que viveu 51 anos fazendo missões na China. E ele escreveu:
A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Outra palavra forte, né? Amém. A grande comissão, qual é a grande comissão? Ide e fazei discípulos, ensinando-os, batizando-os. Então, o que esse evangelista fala é uma grande verdade, né? A grande comissão, ela não é uma opção nossa. Aqui Jesus, olha como é que Jesus fala aqui, no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Jesus aqui não está assim, olha, gente, se for possível, né? Se não ficar muito difícil para vocês, se os obstáculos não vierem, vocês pensem nisso aí, vão e façam discípulos. Quem sabe aí, a professora Ilka está ensinando aí, né? Está dando mais aulas. O que é um imperativo? Uma frase no imperativo. É uma ordem. Ou um pedido assim mais firme. Não é isso? Então aqui Jesus diz, vão e façam discípulos. Não é se a gente quer, se a gente está afim, se a gente está animado, conforme a maré está. Vão e façam discípulos. Ir e pregar o evangelho não é um pedido, um favor que a gente está fazendo, não, irmãos. É um dever. É uma ordem de Jesus. Porque Jesus deu essa ordem aos discípulos. E nós somos o quê? Discípulos do Senhor. Amém. Ou nós somos membros de igreja só? Somos discípulos do Senhor. Amém. Então, aquilo que Jesus falou aqui na grande comissão, para os discípulos ali na época, ele fala para nós hoje. Essa ordem é para nós hoje. Amém. Ok? Se nós somos discípulos do Senhor, nós temos essa ordem e o melhor é a gente o quê? Obedecer. Glória a Deus. Amém. Devemos ir e fazer discípulos. Porque a grande comissão é para toda a igreja. E a igreja é aquilo que eu falei há pouco. A igreja somos nós, ela não é um lugar. Nós, igreja, nos reunimos nesse lugar. Glória a Deus. Mas cada um de nós somos a igreja do Senhor. Né? Porque a gente fala assim, vamos à igreja. Como se nós estivéssemos na igreja. Não. A igreja que vai a algum lugar. Todos nós, igrejas do Senhor, saímos de nossas casas hoje para nos reunirmos aqui, como igreja do Senhor. Então, se nós somos a igreja, né, e igreja somos todos nós que nos convertemos a Jesus, né, que seguimos a sua palavra, os seus ensinamentos, portanto, nós somos discípulos, seguidores de Jesus, e se nós seguimos a palavra, o que a palavra diz? Vão e façam discípulos. Então, só nos resta uma opção: obedecer. Obedecer. Quer ver uma coisa? Vamos ver Coríntios. 1 Coríntios, a primeira carta, né, aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Amém? Amém. Aqui o apóstolo Paulo falando. É até interessante se os irmãos depois puderem ler o capítulo. Mas aqui o apóstolo Paulo, no versículo 16, diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Palavras de quem? Do apóstolo Paulo. Amém. Sobre mim pesa essa obrigação, anunciar o evangelho, né? E ele diz: ai de mim
se não pregar o Evangelho. E o Evangelho é o quê? O poder de salvação para todo aquele que crê. São as boas novas de Jesus. Né? Então nós não podemos, diante dessa palavra aqui, do apóstolo Paulo, nós não podemos estar alheios à condição das pessoas nesse mundo. Quando a pastora pregou sobre compaixão, ela falou sobre o arrependimento que nós devemos ter pela falta de atitude nossa e pela falta de atos de compaixão. A gente deixar de levar a palavra é falta de compaixão. É uma falta de atitude nossa em relação ao nosso próximo. Porque nós já conhecemos a palavra, nós já conhecemos a verdade. E às vezes aquela pessoa não, ainda não ouviu de Jesus. Então isso, nós vamos estar pecando nesse ponto, né? A gente vai estar sem a compaixão. Né? A gente sabe que o inimigo, ele quer que a gente desvie o nosso olhar, né, dos campos. Quando Jesus fala, levantem os olhos e vejam os campos, o inimigo quer exatamente o contrário. Né? O diabo quer puxar nosso tapete e enquanto a gente levanta os olhos, ele quer nos distrair, quer nos tirar a atenção, desviar o nosso olhar. Né? Ou muitas vezes até para a gente ficar num lugar de conforto. Eu vou à igreja, né, de vez em quando eu falo de Jesus, sim. Ou muitas vezes ele quer nos impedir de obedecermos a essa ordem de Jesus. Vão e façam discípulos. Trazer um desânimo, qualquer uma situação, gerar uma situação para que o nosso olhar seja desviado e a gente pare. Mas o que nós devemos fazer? Deus, ele age através das orações. Amém. Não é isso? E nós vimos ali, pedir ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Nós devemos, irmãos, pedir a Deus, né, que nós sejamos um desses trabalhadores. Amém. Né, que nos faça um desses trabalhadores. Pedir a Deus que toque em outros corações e outras pessoas para que venham também a somar no seu reino. Amém. Né? A gente tem que, em oração, pedir ao Senhor que todos os empecilhos eles venham se romper, né? Que o desânimo venha sair, que a comodidade venha sair, que a frieza do nosso coração ela seja quebrada, que tenhamos compaixão pelos perdidos, que o nosso olhar para as pessoas seja ver o olhar de Cristo. Amém. Amém. O amor aos perdidos. É aquilo que eu disse muitas vezes no dia a dia, é difícil, né? Porque a gente está ali lidando com uma pessoa e às vezes é complicado. Mas, muitas vezes, não é a pessoa. A nossa luta é o quê? O que diz a palavra? É contra as potestades e as forças do mal. Às vezes não é a pessoa. E a gente se irrita, às vezes o que é isso. Ele vai enfatizar aquela situação para que de repente a gente nem chegue naquela pessoa. Mas nós temos que olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Porque a nossa função é levar a palavra. A gente sabe, como eu falei há pouco, a gente sabe que Jesus veio para todos, toda a humanidade. Mas nem todos vão ser salvos, porque é uma escolha de cada um. Mas isso não pode nos barrar, isso não pode fazer com que a gente pare. É aquilo que eu disse, por isso que eu me emocionei no início. Timóteo diz, fala a tempo e fora de tempo. Não importa se os tempos são difíceis. Se muitas vezes a gente sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, aleluia. Mas se as pessoas muitas vezes não estão dando ouvido, não importa, a gente tem que chegar e falar. Amém, Senhor. Amém. Quem convence é o Espírito Santo. Basta a pessoa abrir o coração. Aleluia. Nós temos que ver que nós somos instrumentos nas mãos do Glória a Senhor. Deus. Graças a Amém, Jesus. Amém. E aí a outra parte é com a pessoa. E Deus.
Então nós temos que ver isso, pedir ao Senhor, né? Se nós estamos desanimados, se a gente está falhando nisso aí por alguma situação, cada um é que tem que ver, né? A gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, o meu ponto é esse aqui, ó. Restaura, tira o problema, me ajuda. Eu quero ser um trabalhador real, verdadeiro, seu. Amém, Jesus. Para ganhar vidas para Jesus, Glória para a Deus. proclamar a sua palavra, para ser um Amém. instrumento em suas mãos, ser um testemunho por onde eu passar. Glória a Deus. Me dê estratégias de como chegar. Às vezes, né, a pessoa pode falar até do tempo. Está ruim, que está chovendo, e de repente dali de pegar um gancho para começar a falar do Senhor. Irmãos, é o Senhor que nos dá sabedoria. A palavra de Deus diz em Coríntios, né, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Amém, Jesus. Amém. Né? Se não temos tido, não estamos sabendo como a gente chegar, vamos pedir ao Senhor, é Ele que vai nos capacitar. Oh, glória. Se o Senhor chama a igreja Amém. para cumprir o ID de Jesus, quando Ele chama, Ele capacita. Oh, glória a Deus. Todos nós Amém, podemos, Senhor. Amém. todos nós, porque é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que vai fazer. Nós somos apenas o canal, o instrumento nas mãos do Senhor. Amém, Jesus. Às vezes, uma palavra, irmãos. Eu li, acho que foi que tinha uma médica evangélica, e ela falava muito para os colegas no trabalho. E às vezes ela até ironizava, riam dela, enfim. E, num dado momento, um colega dela, médico, ficou enfermo. E ela foi com o irmão dela da igreja visitar esse médico. E esse irmão, ele não tinha assim, muita instrução, muita cultura. E ele foi com ela. E quando ela chegou, esse colega, ela foi para fazer uma visita. E ele, no início, ironizou. Mas, durante a conversa, a visita, aquele irmão humilde, né, uma frase que ele falou, ele impactou aquele médico. É quem faz, irmãos? É o Senhor, é o Espírito Santo. Então, o reino não tem isso. Quem tem cultura, quem não tem, quem sabe mais, quem não sabe. Jesus começou o ministério dele chamando quem? Pescadores. Para serem o quê? Pescadores de homens. Os pescadores eram homens rudes. Mas aqui que faz a obra é o Senhor. Se a gente estiver nas mãos do Senhor, se colocar nas mãos do Senhor, Ele vai fazer. Ele tem que olhar a disposição do nosso coração. Amém. Timóteo. Então, 2 Timóteo 2,4 diz assim. Timóteo 2,4. Aqui fala do bom soldado de Cristo. Né? Falamos de trabalhadores da seara, mas podemos traçar um paralelo aqui do soldado. Nós somos soldados do reino também, né? De Deus. Diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o objetivo é agradar quem o recrutou. Nós somos soldados do rei. Amém? Nós somos discípulos do Senhor. Então, a gente tem que agradar a quem? A Deus, ao Senhor, aquele que nos recrutou para a obra. Nós precisamos nos comprometer com a obra do Senhor. Jesus, ele nos chama para sermos instrumentos usados em seu plano de redenção aqui, enquanto nós estamos aqui. Né? Nós podemos pregar e muitos até rejeitarem, como eu falei há pouco, mas isso não vai mudar a nossa necessidade de levantar os olhos, de olhar os campos, de plantar a semente sempre que a gente tiver oportunidade, ou até quando não tivermos. Como diz Timóteo, fora a tempo e fora de tempo.
Amém? Amém. Se nós estamos aqui, é porque ainda há campos férteis Glória a Deus. para receberem a semente do Evangelho. Amém. É o que o missionário falou. Né? O único objetivo da igreja é estar aqui. Nós somos a igreja, nós somos os discípulos do Senhor. O único objetivo nosso não é para ter conta no banco, não é para ter um excelente trabalho, ou para termos um monte de problema que a gente vive nesse mundo. O objetivo de nós, como igreja do Senhor, estarmos aqui é ganharmos vida para Jesus. Né? A gente tem um chamado e pregar o Evangelho a toda criatura. É aquilo que eu disse. A gente, de repente, não pode sair pelo mundo afora pregando para todas as nações. Lá a gente pode estar contribuindo, lá nós podemos estar orando por aqueles missionários, pelas pessoas se converterem também. Né? Mas se o nosso campo é a nossa cidade, o nosso bairro, até a nossa rua, ou a nossa família, o nosso local de trabalho, não importa. Qual é o nosso campo? Amém, Jesus. Eu estou pregando, indo e pregando o Evangelho? Amém, Jesus. Amém. Glória Qual é a nossa resposta para o Senhor? a Deus, Jesus. Que a gente possa estar refletindo sobre isso nessa manhã. Amém. Né? Como é que está o meu compromisso, o meu comprometimento com o chamado de Jesus? Paulo disse, ai de mim se não pregar. É uma obrigação minha, disse o apóstolo Paulo. É o nosso compromisso. Amém, Senhor. É uma obrigação nossa. Amém, Jesus. É um imperativo para nós. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, que o Senhor vem estar nos ajudando a entender Amém, Jesus. Amém. Amém. essa seriedade, essa profundidade. Amém. É aquilo que eu estou falando com os irmãos muitas vezes, não é porque, assim, algo consciente nosso. A gente ouve, por exemplo, até o nosso projeto, a pastora está falando de tudo, mas aquilo passa, aquilo foge. Isso tem que arder em nós. Aleluia. Se não está ardendo, irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos e pedir, Senhor, eu quero. Eu não estou sentindo nada agora, mas eu quero me envolver. Eu preciso me envolver. Porque são almas que estão indo para o inferno. Irmãos, depois dessa vida, que a decisão de cada um de nós, na nossa eternidade, é feita aqui, enquanto temos vida. Amém. Depois que alguém parte, acabou. A sentença já está decretada. Ou o céu, ou o inferno. Então a gente tem que se incomodar com as pessoas. Pedir, Senhor, eu quero. Se cada um de nós possa refletir sobre isso. E estarmos também orando por nossos irmãos, né, que às vezes estão desanimados, que às vezes não compraram o projeto, vamos dizer assim. Né? Não sei nem se eu coloquei bem aqui. Vamos orar. Vamos estar incentivando. Vamos estar chamando esses irmãos para estar junto. Nós somos o corpo de Cristo. Amém, Jesus. E todo o corpo é importante. Amém. Toda peça aqui é importante. Amém. Né? Coríntios fala sobre isso. Amém, Jesus. Né? Ninguém pode falar, isso aqui eu sou mais importante do que... Não, todos nós somos. Amém. O Senhor quer todos, quer o seu exército. Glória a Deus. Né? Oh, Jesus. Trabalhando para o reino. Glória. Amém. E que o Senhor possa nos ajudar, então, a entender e a ter em nosso coração essa urgência. Porque há uma urgência. Amém, Jesus. Urgência também para nós, irmãos. Porque a gente vai passar. E o que eu fiz para o Senhor? Que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Aleluia. Diz a palavra. O Senhor já me deu algo que é mais precioso, que é a salvação Amém. em Jesus. Amém. Que é a vida eterna Amém. com Deus. Glória. Que é o novo nascimento. É o mais precioso. É o nosso nome escrito no livro da vida. Oh, glória. Oh, Jesus. Amém. Isso aí já é tudo. E o que eu vou dar ao Senhor por esse maior, esse tesouro que Ele já me deu? Vamos tirar o desânimo, seja o que for, para estarmos realmente, verdadeiramente comprometidos, juntos. Glória a Deus. Irmãos,
Se nós realmente estivermos orando, né? A igreja estiver realmente orando, buscando, irmãos, é Deus que vai fazer. E não vai ter inimigo que vai querer puxar o tapete ali, porque não vai conseguir. Vidas vão se converter. Em nome de Jesus. Mas nós temos que desejar realmente, querer realmente. Em nome de Jesus, irmãos, vamos buscar isso do Senhor. Em nome de Jesus, estamos animando a outros, orando pelos outros, né? Que, como eu falei há pouco, eu estou até meio repetitiva, mas realmente eu vejo isso, né? Uns orando pelos outros, fortalecendo uns aos outros na obra do Senhor. Porque é desejo do Senhor a salvação de vidas. Mas nós somos a igreja, nós somos o representante dele aqui, para os mensageiros, para estarmos levando as boas novas de salvação. Amém? Então vamos pedir isso ao Senhor, né? Que Ele venha estar fazendo a obra através de nós, vem estar nos animando, vem ser os instrumentos, dando as estratégias para fazermos a obra, né? Vamos ser cooperadores por levar muitas pérolas para Jesus. Amém, irmão?